Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente, francamente com K, que é mais fácil de achar. Bem, eu tinha que dar uma aula na graduação, né, numa disciplina que eu ministro sobre patologias, e eu ia falar sobre o tema de diabetes e, obviamente, eu acabei aí lendo essa última declaração de consenso, né, exercício e atividade física em indivíduos com diabetes tipo 2, uma declaração de consenso do American College of Sports Medicine, Colégio Americano de Medicina Esportiva. Ele comenta aqui, né, que a última declaração de consenso dessa relação diabetes tipo 2 foi feita em 2010. Então, como eu tinha que ministrar essa aula, eu li esse artigo e li de outros, mas em função desse artigo eu resolvi fazer um vídeo, porque à medida que ele fala um pouco sobre as atividades físicas que o diabético, o portador de diabetes tipo 2 precisa, né? Você conhece um pouco da patologia e vai aprendendo, né, coisas interessantes, é, tanto sobre a fisiologia, sobre a nutrição e tal. Então eu resolvi falar um pouco sobre isso. Bem, na introdução, ele cita exatamente como falei, né, que a edição anterior tinha sido feita em conjunto com o Colégio Americano de Medicina Esportiva e a Associação Americana de Diabetes em 2010, e que de 2010 muito conhecimento foi produzido em relação a diabetes tipo 2 em diferentes idades, em relação à doença, à atividade física, inclusive que ele fala que antes se tinha a ideia do exercício, agora é exercício e atividade física, né? Então ele fala as informações, e aí eles falam que esse consenso vem de casos clínicos, clinical trials, estudos de caso, revisões narrativas sistemáticas, meta-análise, entre outros. Aí ele fala na introdução, por exemplo, que no mundo em 2021, esse trabalho aqui saiu em maio de 2022, né, até o momento que ele levantou os dados ali, você tinha 463 milhões de diabéticos no mundo, né? Sendo que desses 463 milhões, 90 a 95% são diabéticos do tipo 2, ou seja, aquele diabético que está ligado à função inadequada da insulina no tecido periférico, nos tecidos respondentes, por exemplo, musculoesquelético e tecido adiposo, por exemplo, diferente daquele tipo de diabetes do tipo 1 que está ligado a uma doença autoimune pancreática, onde você não tem a presença do hormônio, você não consegue mais produzir hormônio. Então, esse aí é uma resistência a um hormônio, né? O resultado final é que os dois vão resultar numa glicemia fora daquele padrão lá que a gente vai chamar de diabetes. Mas as causas originais são diferentes. No caso do tipo 1, 5% aí dos casos, 5 a 10%, é a questão de você não ter o hormônio, e no caso do tipo 2, você tem a resistência ao hormônio, tá? Então, ele segue isso, aí ele fala bem que esse parecer aí é para que você desenvolva um plano adequado de tratamento para esse diabético. Esse plano adequado aí, ele visa, por exemplo, monitorar a glicemia, e ao monitorar a glicemia, evitar desenvolvimento de risco das consequências da doença, como fator de risco cardiovascular, é, e esse programa tem que ter educação, né? E então ele vai, claro que esse programa vai basicamente tentar minimizar os efeitos macrovasculares e microvasculares, né? Então, microvascular, retinopatia, neuropatia autonômica, periférica, o bendito eu sempre, eu penso em só desligar aqui, né? Sempre penso em desligar o bendito do WhatsApp. Ops, deixa eu só voltar aqui, pessoal. Deixa eu desligar só um pouquinho isso aqui, coisa que acontece na gravação, né? Eu vou desligar porque ele fica pitando aqui, enchendo as paciências. Bem, voltando aqui ao nosso vídeo. Então, ele fala que a ideia é evitar justamente essas complicações microvasculares, retinopatia, nefropatia, neuropatia periférica autonômica e as macrovasculares, né? Por exemplo, a doença periférica vascular, a doença cardiovascular, né? Então, seria a ideia desse plano aí. Claro que exercício e alimentação fariam parte. Então, ele está falando de exercício. Então, aí ele vai falando algumas coisas. Ele fala, por exemplo, que todo exercício, qualquer tipo de exercício que vai ser recomendado aqui, então ele tem uma tabela, né? Ele fala aqui, por exemplo, os tipos de exercício. Ó. Aeróbio, força, resistência, equilíbrio. Qualquer desse tipo de exercício, ele fala aqui, a captação de glicose vai ser por meio de mecanismo insulino independente, uma vez que a gente sabe que a insulina está bloqueada no exercício, em função do sistema simpático, etc. E a captação, lógico, dos glúteos durante o exercício é em função da contração muscular. Né? E aí ele fala aí que essa captação de glicose durante o exercício
vai estar ligado também a todo um perfil de hormônios contrarregulatórios, que eu vou estar vendo o metabolismo, etc., lá que a gente já conhece. Aí ele fala uma coisa bastante interessante, porque ajuda a gente a entender aqui. Então ele fala aqui, ó, exercício aeróbico pode ser caminhada, ciclismo, jogging, atividades aquáticas, né, dança, remo. E aqui ele fala, por exemplo, que a frequência deve ser de 3 a 7 dias por semana, mas ele coloca aqui não mais que 2 dias consecutivos sem treinar, né? Não deve se passar mais que 2 dias sem treinar. E o porquê disso? O porquê disso é fácil de entender, se entende o porquê disso, porque ele mostra que o efeito do exercício na sensibilidade à insulina normalmente demora de 2 a 72 horas. Então, eu já vi até trabalho falando que os caras têm dúvida se esse efeito de exercício aumentar a sensibilidade, por exemplo, muscular à insulina, se é uma adaptação ao efeito residual do último exercício, porque ele não dura muito, de 2 a 72 horas. Então, teoricamente, se você passa aí mais de 2 dias sem treinar, essa melhoria que você estaria tendo na glicemia em função do seu tecido estar mais sensível por causa do exercício, está se perdendo, tá? Então, aí ele vai falar, ó, atividade física, os benefícios vai ser ajudar a regular a função da célula beta, a sensibilidade à insulina, que é essa daí dá 2 horas, a função vascular, microbiota, todos esses componentes estariam ligados aqui, né? E aí ele começa a falar algumas coisas, então, todos esses exercícios aqui, cada um desses exercícios aqui, treinamento aeróbio, resistência, dificuldade de força, ele fala desses exercícios comentando os benefícios que eles podem ter quando há perda de peso e quando não há perda de peso. E aí ele diz assim que em várias situações alguns benefícios já são observados quando não há necessariamente a perda de peso ainda, mas que, por exemplo, benefícios mais evidentes ou de maior magnitude, por exemplo, muitas vezes uma redução mais significante da hemoglobina glicada, essa muitas vezes você precisa ir pelo menos de uns 5, 10% de perda de peso. Então ele vai falar, né? Vai fazer exercício aeróbio, ele fala assim, exercício aeróbio, né? Melhora a glicemia, sem alterar o peso corporal, muitas vezes, já como eu falei, tem isso, né? Melhora aquela questão do fígado ficar produzindo glicose, né, para gliconeogênese, por descontrole. Aí fala do treinamento de força, daí recomendado também, que normalmente esse treinamento de força vai resultar em ganhos aí de 10 a 15% de força, e tem trabalho, já até não postei, eu acho que aqui no canal, mas acho que no Instagram eu já postei, trabalho mostrando que diabetes costuma ter menos força que o indivíduo de uma idade similar, menos resistência muscular localizada, então ele está falando aqui, ó, ganhos de força de 10 a 15%, ganhos de densidade mineral óssea, melhoria de perfil lipídico, massa muscular esquelética, sensibilidade à insulina. E aí, claro, aqui no trabalho ele fala da questão da combinação. Então, vários trabalhos sugerem que se você fizer só o aeróbio ou só o exercício de força, você tem um certo efeito. Se você combinar, esse efeito é maior, né? Então, ele fala que o exercício combinado é superior a qualquer um deles, né? Aí ele fala do treinamento intervalado. E aí, claro que eles vão comentar algumas coisas lá na frente, por exemplo, né, a questão de algumas comorbidades agudas que podem aparecer durante o exercício, por exemplo, a questão de uma hiperglicemia ou uma hipoglicemia. Então, embora aqui se fala que você pode fazer isso em diferentes intensidades, né? E então aqui ele comenta, por exemplo, eu acho que ele não coloca, mas ele fala em algum momento lá também que você pode fazer o exercício intervalado, né? E aí um cuidado que ele fala do exercício intervalado, por exemplo, é às vezes quando a glicemia está muito alta, né? Tipo 300 miligramas por decilitro, que é uma glicemia muito alta. E aí que, nesses casos, você deveria só fazer exercício se você está muito bem, sentindo muito bem ou hidratado, porque esse exercício, em função da natureza dele, ele pode piorar esse quadro aí de corpos cetônicos, hiperglicemia, tá? Mas aí ele vai falando dos exercícios, vai dando as dicas, os vários tipos de exercício, aí ele vai dizer para você, ó, quando você escolhe bike, quando você escolhe caminhada, vai depender, então, uma recomendação que eles falam muito, né? Em função agora, aqui eu quero isso aqui, ó. Isso. Em função, muitas vezes você vai escolher o exercício em função de algumas características. Então, por exemplo, ó, a neuropatia periférica. Ele vai falar, entre outras coisas aqui, neuropatia periférica, você não está sentindo mais ali teu pé, por exemplo. Então, tomar cuidado quando você vai fazer exercício, usar um tênis confortável, macio, evitar uma meia, colocar uma meia que evite umidade,
para que não gere atrito e não venha a causar ferida. Está sempre verificando ali diariamente como está o seu pé, né? Para ver se não tem uma ferida ou uma abrasão, porque isso pode lá na frente virar um pé diabético, uma ferida, e essa ferida não cicatriza, porque da mesma forma, né, essa indicação que ele tem uma neuropatia aí, tem uns arranjos, ele também tem um comprometimento da função imune que está envolvida com a cicatrização. Então, por isso que ele vai falar aqui, ó, neuropatia periférica, ó, evitar exercícios que causam, por exemplo, saltos, alguma coisa que pode causar trauma no pé, né, como uma caminhada muito prolongada, jockey, ou caminhada em superfícies irregulares, né, usar muitas vezes exercícios onde não tem suporte do peso corporal, pode ser mais apropriado, tá? Analisar o sinal dos pés, os sapatos e meias adequadas, atividades que causam exijam necessidade de equilíbrio grande, porque o cara, em função da neuropatia, ele pode não ter tanto equilíbrio, ter queda, né? Aí fala da retinopatia diabética, formação de vasos do fundo do olho. Então, nesse caso, se ele está presente, né, prestar atenção com exercícios que aumentem muita pressão, manobra de Valsalva, né, todo exercício que aumenta muita pressão, existe força, exercícios aí isométrico, tem componente isométrico, pode alterar, explodir esses vasinhos aí, né? A questão ali da retinopatia, da nefropatia, do caso da diabetes, né? Evitar exercícios que aumentam a pressão, porque o indivíduo pode já estar com a pressão desregulada. Ele fala aqui, por exemplo, da hipertensão também, né? Evitar alguns exercícios que aumentam a pressão. O que mais que ele fala aqui? Muitas vezes, em função dessas retinopatias, prestar atenção no controle da carga via percepção subjetiva, muitas vezes porque a frequência cardíaca não vai dar certo. Prestar atenção, por exemplo, quando o diabético vai fazer exercício em ambientes quentes, em função da neuropatia autonômica, porque para que eu transpire num ambiente quente, principalmente quente e úmido, eu preciso ter vasodilatação e ativação das glândulas sudoríparas. Como eu tenho uma limitação autonômica, isso pode não acontecer. Por isso que ele fala aqui, ó, ficar atento na ocorrência da hipoglicemia, de respostas anormais da pressão, do comprometimento aqui termorregulatório. Tá? Então, em função dessas coisas. Ou seja, eu tenho aqui todo um conjunto de exercícios que eu posso fazer, de opções de exercícios, né? As intensidades de orientação que eu posso começar, a frequência, duração, a progressão, mas, especificamente como vou montar, tem que passar por essa análise aqui, ó, né? Das condições, das limitações e condições que esse indivíduo pode ter, tá? Aí ele fala, por exemplo, tanto do exercício, eles falam tanto do exercício aeróbio como de força, né? Desde que você faça ali 4 a 5 vezes por semana, de moderada a alta intensidade, gastando pelo menos 500 calorias por dia, você consegue, por exemplo, reduzir gordura corporal, aquela coisa do peso. E essa gordura corporal também é a gordura corporal abdominal e principalmente abdominal visceral, que esse visceral aí está muito ligado à resistência à insulina, à inflamação, aquelas coisas todas, que pode ser importante, né? Então ele fala dessa distribuição de gordura, a importância de fazer isso. Fala um pouco da questão de se fazer atividade física por questão também do diabetes gestacional. Ele fala, por exemplo, olha, as mulheres que desenvolvem diabetes gestacional pode aumentar até em 10 vezes a chance de ter diabetes do tipo 2 em outros momentos da vida. Então, a necessidade de fazer exercício para evitar esse diabetes gestacional. Então, esse exercício seria esse aeróbio, aquele aeróbio lá 3 vezes por semana, né? Que reduz, pode ser bike. O que mais que eles falam? Eles falam aqui nesse trabalho também, ele fala da questão dos benefícios, né? Ele fala dos benefícios, que seria aqui, por exemplo, benefícios de saúde mental, né, de cognição, de função executiva, de memória, que tem uma correspondência de estar comprometido no diabetes. Tá? Então, ele fala disso, do bem-estar psicológico do portador da patologia. E aí vai falar das recomendações para exercício. Ele fala assim, olha, as recomendações para exercício diabético, normalmente, essas recomendações que tem aqui,
Minha telinha que travou, agora foi. Essas recomendações de exercício, ele fala aqui, por exemplo, as recomendações de geral, que são para os adultos ou para os idosos, serve para o diabético, né? Essas recomendações servem também para o diabético, e você vai fazer adaptações em funções daquelas neuropatias, aquelas alterações que ele possa ter ali, tá? Então, aquelas 150 minutos por semana, ou 75, tudo vale para ele, mas eu tenho que prestar atenção, porque ele pode ter essas particularidades aqui, então eu vou adaptando os exercícios para ele, né? Então, ele vai falar aqui dos benefícios, né? A atividade física regular melhora o controle glicêmico do tipo 2, né? Melhora a hemoglobina glicada, o exercício de força de alta intensidade tem benefícios, mais benefícios do que o exercício de intensidade baixa ou moderada. É aquela questão de estresse, de adaptação. Se o indivíduo conseguir fazer, dá mais adaptação intensa, né? Ajuda a controlar mais a glicemia pós-prandial, pequenas doses de atividade física ao longo do dia. Uma coisa muito bacana que ele fala, que vale muito a pena discutir, pessoal. Ele fala que ao longo do dia, por exemplo, às vezes a pessoa faz 1 hora de atividade física, mas passa 8 horas, 9 horas, 8 horas sentado. Isso acaba neutralizando o efeito da atividade física em termos de controle da glicemia. Então, ele cita aqui alguns trabalhos dizendo que, por exemplo, que a cada meia hora o indivíduo deveria fazer de 3 a 5 minutos de algum tipo de atividade, uma caminhada rápida, alguma atividade de força e tal. Isso é muito bom para o controle da glicemia, que é o que ele está falando aqui, as pequenas doses de atividade física ao longo do dia, né, as pausas, pode atenuar a glicemia pós-prandial, a controle da insulina, né, particularmente nos indivíduos que têm resistência à insulina e um alto IMC. Controle de peso, ó, pelo menos 5% parece ser necessário da perda de peso para ter um efeito consistente na hemoglobina glicada, nos lipídios, na pressão. Para a redução, que eu acabei de falar, para a redução da gordura visceral, pelo menos 500 calorias por dia durante 4 a 5 dias por semana. Os jovens com diabetes tipo 2, o que ele está falando aqui, né? Um estilo de vida com metmorfina em jovens não é só a metmorfina comparado ao estilo de vida de metmorfina não dá diferença, basicamente está falando aqui. Que o indivíduo jovem deveria ter o mesmo nível de atividade física do adulto. Indivíduos, prestar atenção, óbvio, né? Uma coisa bem importante aqui que ele fala é que os indivíduos, calma, aqui é tipo 2, tá? Então ele diz assim, ó, ele cita ali uma coisa bem bacana, que para o indivíduo tipo 2, o uso da insulina é o último recurso, né? Um dos últimos recursos. Então a ideia é que, prestar atenção, mas lembra, tanto a contração muscular leva a glúteo para a membrana da célula, como a insulina também leva a glúteo para a membrana da célula. Então, sempre o risco de uma ação da insulina, por exemplo, antes do exercício, eu tomo insulina, não presto atenção para fazer exercício, o pico de ação da minha insulina rápida, por exemplo, entre a ação com o pico da minha contração muscular. São duas forças causando uma hipoglicemia. Eu posso ter uma hipoglicemia. Muitas vezes também, às vezes eu não tenho a hipoglicemia de cara, depende da dose que eu tomei, mas isso vai ficando prolongado. E aí, embora eu não perceba, eu não tive essa hipoglicemia de cara, mas está tendo um certo grau de interação ali da insulina que eu tomei com exercício e está aumentando a captação de glicose. Nesse caso, à medida que meu glicogênio muscular hepático vai acabando, eu posso ter uma hipoglicemia também, além dessa do começo do exercício, posso ter uma hipoglicemia também à medida que vai se prolongando o exercício intenso e prolongado. E claro que também no pós-exercício, assim que você acaba, essa sensibilidade do músculo está presente, então pós-exercício tem que prestar atenção também na quantidade de insulina que você toma. Tá? Aí ele cita também uma coisa bem rapidinho, uma sessão sobre a cirurgia bariátrica, quer dizer, que pode ser bom para os indivíduos que vão fazer cirurgia bariátrica, porque ela tem um papel ali bastante promissor na regulação da glicemia, quando o indivíduo vai fazer. Então, a atividade física da cirurgia bariátrica poderia ser bom, né? Aí fala também um pouquinho sobre testes, aí quem que deve fazer teste, né? Essa coisa aqui do clearance médico, né? Dicas gerais e recomendações sobre avaliação médica. Então, deveria ter uma liberação médica e teste de exercício antes de começar atividades vigorosas, né? Quando ele tá falando assim, se for caminhada tal, para indivíduo que não tem sinais e sintomas de doença cardiovascular, ele não precisa, mas à medida que já tem sintoma de doença cardiovascular, é mais velho,
né? Tem outras complicações relacionadas ao diabetes, ou celular bendito, né? Agora, deveria ter uma liberação médica. Aqui eu falei, não deveria se, comentei aqui, não deveria se exercitar com mais de 50 miligramas por decilitro, em função do aumento de corpos cetônicos. Eles devem ser recomendados para se hidratar, é muito legal, porque a desidratação aumenta a hiperglicemia, tá? E aí ele fala, que nem essa coisa que eu falei agora da insulina, não só insulina, né? Às vezes o indivíduo ele não está tomando insulina, mas ele toma, por exemplo, secretagoga da insulina, como as sulfonilureias. Isso também aumenta a possibilidade dele ter uma hipoglicemia. Então, gente, na verdade, como eu disse, eu ia dar ministrei, na verdade, hoje, na graduação, uma aula sobre exercício e diabetes. Claro que a aula é enorme, 4 horas de aula, você fala muita coisa. E dentre os artigos que eu estava estudando e as outras coisas, para montar um treino, né, um programa de treinamento, dicas de dieta para portadores de diabetes tipo 2, eu acabei lendo esse consenso, essa declaração de consenso, né? Então, é muito bacana essa declaração de consenso, tem muita informação sobre diabetes, exercício, diferentes tipos de exercício, recomendações. Eu falei aqui, tentei falar em 15 minutos, já passou bem de 15 minutos, mas tentei falar as principais, para aí dar um gostinho para você, né, informar um pouco, dar um gostinho sobre coisas interessantes sobre essa patologia e o exercício, tá? Mas eu recomendo, leia esse trabalho, inclusive, se você for ao site do American College, ele é um trabalho liberado, tá? Esse consenso aí, né? Então, para você melhorar a sua interação com os seus clientes portadores de diabetes, pré-diabético, né? Ele fala várias coisas muito interessantes, acabei de lembrar agora a questão aí da metformina, que é aí o medicamento mais usado para o diabetes, pré-diabetes, e aí a interferência, aparentemente, que essa metformina tem aí na MPK, talvez prejudicando a biogênese mitocondrial, prejudicando a sensibilidade à insulina. E, então, embora isso precisa ser melhor visto em pesquisas, mas ele fala, esse consenso é muito bom, porque ele fala várias coisas interessantes sobre doença, e aí você vai entender, na medida que você vai lendo, o porquê cada exercício pode ser feito, deve ser feito com tal cuidado, porque tem relação com alguma daquelas alterações ou de problemas microvasculares ou macrovasculares, ok? Então, deixe seu comentário aí, curta, comente, compartilhe, pergunte se você ficou com dúvida, alguma coisa, curiosidades, tá? Sobre o que a gente pode encontrar aí. E eu vou responder com o maior prazer, tá ok? Um grande abraço, até um próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.